Olá, minhas irmãs e meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Estamos na lição 10, a intercessão pelos Efésios, dessa lição maravilhosa que é a revista A Igreja Eleita. O texto áureo: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o teu nome. Efésios 3, versos 14 e 15. A verdade prática dessa lição: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O texto belíssimo da leitura em classe é Efésios 3, do 14 ao 21. Nessa lição, nós estudaremos nessa semana, evidentemente, que fala sobre o valor da oração intercessória. Nela, veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isto é uma realidade, a tristeza dos irmãos nos toca, as dificuldades deles tornam o nosso coração. E assim nós colocamos diante de Deus para apresentarmos as suas causas, aquele que tudo pode. Então, meu querido, minha querida, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas dos nossos queridos irmãos. Quais são os objetivos específicos dessa lição? Como sempre, o autor enumera pelo menos 3. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vamos para a parte 1. O autor aborda os questionamentos acerca de corroborar com o poder do Espírito Santo. Mas é necessário entender que corroborar não é o mesmo que colaborar, pois Deus não precisa de ajuda, e sim de concordância em nossas vidas para operar em nós o que Ele tem de melhor. E aí, vamos para essa lição? Deus quer operar em nós as riquezas da sua glória. Por isso, o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, conforme o capítulo 1 e o verso 17 do texto que nós lemos. Cheio de abundância, riqueza de sua graça, Efésios 2, 7, Efésios 3, verso 8, o que significa que Ele é o possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Que maravilha! A igreja fortalecida em poder traz na vida do crente uma vida contínua de comunhão com Deus. E essa força que vem e habilita o crente para se manter firme em Deus, ela vem do próprio Espírito Santo. Em Efésios 3,17, o verbo grego é katoioken, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o poder e a esperança de Cristo capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. O autor também nos coloca um subsídio didático pedagógico. Ele sugere que o professor deixe os alunos experimentarem uma vida de intercessão. Dê a eles uma alegria de clamar uns pelos outros. E assim, as necessidades se tornam mútuas. Essa é uma experiência gloriosa que o autor nos sugere para ser feita em sala de aula. Na parte 2 desta lição, o autor afirma que o amor, mensagem central do Evangelho, essa virtude cristã é um atributo divino. O amor é a maior de todas as virtudes, o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13:13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado em amor. Ele ainda clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Compreender e praticar. Grife essas palavras. Capítulo 3, versos 16 e 17 de Efésios. A expressão arraigados e fundados em amor, do 3 e 17, compara os santos com uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13,
capítulo 1 ao 3. Paulo pede que os crentes conheçam a intensidade do amor em Cristo, no capítulo 3, versos 18 e 19. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, verso 10 a 11. Nesse ponto, ele enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Depois disso, o autor nos traz um belíssimo subsídio bíblico-teológico. E ele destaca a seguinte tese: o amor é a base do crescimento e do fortalecimento de nossas vidas ou nossas raízes em Cristo. A firmeza e a solidez do fundamento da nossa fé estão no amor em Cristo. Tanto uma árvore bem arraigada quanto o nosso fundamento feito unicamente sobre a palavra de Deus indicam que a vida cristã não deve ser superficial nem basear-se em fundamentos rotos. A gente pode alicerçar essa perspectiva em Mateus 7, do 24 ao 27. Na terceira e última parte, a bênção de Deus excede o pensamento humano. É onde o autor quer chegar com esse comportamento de intercessão baseado no amor. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. Efésios 3, 20. Deus é um Deus de surpresas, né? Por isso ele encerra este capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios 3, 21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente nos versículos anteriores. Ele decorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, das grandezas do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser alicerçada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Deus perdure por todas as gerações e enfatiza o seu pedido com a frase para todo sempre, em Efésios 3, 21. O que significa que ele deve ter praticado esse tipo de oração por todos os crentes, ou seja, as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Ele ainda coloca para nós um subsídio teológico. O autor afirma que a total confiança no ilimitável amor de Deus, o amor divino, move o coração de Deus. A resposta divina chega com bênçãos excedentes. Isso é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Vocês notaram que essa frase, pedimos e pensamos, sempre acima do que pedimos ou pensamos, é a tese central dessa lição. Para que isto aconteça, é necessário que os nossos desejos e aspirações, vontades e outras cositas mais sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. A conclusão que o autor coloca: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia dos quatro princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Deus, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Essa é a lição número 10. A igreja eleita, né? É linda essa lição, eu amei. Infelizmente, tivemos a notícia de que a CPAD não publicará as lições nem adultos e nem jovens para o terceiro trimestre de 2020 por causa da pandemia de coronavírus. Por isso, nosso canal vai dispor aos irmãos todas as lições, porque a CPAD sugere que nós repetimos, né? Que as igrejas repitam a lição do segundo trimestre no terceiro trimestre para que seja aplicado o devido ensino à igreja. Você é convidado a se inscrever no nosso canal e estar com a gente sempre para esses e outros vídeos a respeito da palavra do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.